capítulo 5 e o versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, ao qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava este no estado há muito tempo, disse: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Graças a Deus. Esse texto, irmãos, é um texto que me chamou muita atenção quando se fala da presença de Jesus. Aqui nós vamos falar de uma festa, e esta festa que tinha entre os judeus era uma festa de costume. E nesta festa havia um tanque. E nesse tanque, de vez em quando, descia um anjo e agitava a água. E agitava a água. E todo aquele que pulasse naquela água quando era agitada, sarava de qualquer enfermidade. Mas na beira daquele tanque, além de muitos doentes, havia um homem em especial, ao qual já havia 38 anos, que ele estava doente. E Jesus, vendo ele naquele estado, resolveu mudar a situação daquele homem. E aquele homem, quando pôde receber a presença de Jesus, a sua vida foi transformada, a sua casa foi transformada, e ele pôde sim viver o sobrenatural. E eu quero aqui, nesta noite, aplicar algumas coisas, razões que o Senhor me deu para que nós possamos viver o sobrenatural através da presença de Jesus. Um homem sem a presença de Jesus é como uma folha seca. Ele não serve para nada, ele não produz nada. Nós temos que almejar, desejar, nós temos que querer essa presença mais do que qualquer coisa material, mais do que qualquer coisa que possa trazer uma alegria para a minha vida ou para a minha casa terrena. E eu quero aqui nesta noite te dizer que a presença de Jesus, ela é a coisa mais valiosa, o bem mais importante que uma pessoa pode se ter. Porque quando ele tem a presença de Jesus, todas as coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz que primeiro nós temos que buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, eu venho aqui nesta noite te dizer: almeje a presença, queira a presença, busque a presença e não abra mão da presença. Existe aqui razões para eu ter a presença de Jesus. E qual é a primeira razão, pastor, para que eu possa ter a presença de Jesus?
A primeira razão, irmãos, é que eu tenho que ter a presença de Jesus e não posso depender de movimento. Preste atenção. Tem gente que prefere para os movimentos, prefere ter a presença dos movimentos, mas eles não querem a presença de Jesus. Nós observamos aqui no texto do capítulo 5 e versículo 3, que diz assim: muitos jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, e esperando o movimento das águas. Olha só aqui o que me chama mais a atenção. A Bíblia diz, irmãos, que aonde havia movimento, havia uma multidão de pessoas. Isso aqui é muito singular nos dias de hoje. Quando se descobre um movimento de revelação, quando se descobre um movimento ali, até meio que esquisito, ali aquele lugar tem de ser mais cheio do que aquele que só tem a palavra, do que aquele que às vezes só tem a pregação do Evangelho genuína, que para mim é uma das coisas mais importantes, porque o milagre vem através da palavra, a cura vem através de uma palavra, a transformação vem através de uma palavra. Então eu quero aqui nesta noite te dizer: não seja que nem esta multidão que fica atrás de movimento, que vai atrás de revelação, que vai atrás de todas estas coisas, que não muda a vida de ninguém. Eu vejo muitas pessoas machucadas e feridas, e todas confusas, porque fica atrás de fulano que revela, que entrega recado, daqui uns dias entrega coisa que ele nem estava sabendo, e fica com a mente confundida, irmãos. E a palavra não confunde, a palavra ela transforma. Nós vemos aqui, irmãos, que onde há muito movimento, há multidão de pessoas. Mas graças a Deus que na igreja do setor ferroviário aqui tem palavra, aqui tem unção, e através da palavra Deus tem feito coisas grandes e extraordinárias. Eu não estou dizendo, irmãos, que o movimento é pecado, eu não estou dizendo que o movimento é errado, mas eu quero dizer que aquele que valoriza mais o movimento, aquele que só vai aonde tem movimento, irmãos, e esquece da palavra, esquece da pregação do Evangelho, isso sim eu digo que está errado. Perceba que aonde há movimentação, há uma multidão de necessitados, e muitas vezes a vida dessas pessoas nunca muda, elas ficam na esperança de mudar, elas ficam na incumbência de que um dia aquele monte de revelação, aquele monte de adivinhação, aquele monte de mentira que elas recebem às vezes, que nem é Deus que está falando, porque eu já vi gente desviar, dizendo assim: olha, Deus falou e não cumpriu, irmão. Não, se foi Deus que falou, Ele cumpre. Se não cumpriu, porque foi Deus que não foi Deus que falou. Se não cumpriu, porque não foi Deus que falou, irmão. Porque até hoje tudo que Deus me disse, mais cedo ou mais tarde, se cumpriu. E são nesses movimentos que às vezes as pessoas se distanciam do Evangelho, querem atribuir a culpa a Deus. Eles querem justificar o seu erro a Deus, a uma promessa que Deus não fez, que foi nesses lugares. Nós temos que entender, irmãos, que nem todo movimento Deus está. Nem todo movimento Deus está. A igreja tem que se movimentar, tem que fazer movimento. Amém, irmãos. É através das campanhas, é através de atos proféticos, glória a Deus. Mas nem todos os atos proféticos Deus está. Tem muita coisa aí, irmãos, que é o homem, não é Deus. Ah, mas lá fala o nome de Deus, lá fala isso, irmão. Nem todos dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu.
Aqueles que preferem movimento do que a presença, que preferem atos proféticos do que a presença. Hoje se fala muito de ungir isso, e a pessoa só acredita se tiver um tecido ungido. Ele não acredita na palavra profética que Jesus lança sobre a igreja através do evangelho, através da pregação do evangelho, irmãos. Quando eu era novo na fé, quando a minha esposa era nova na fé, nós íamos muito atrás desses movimentos, e a nossa vida nunca mudou, nunca se transformou. Quando nós colocamos um ponto final e disse: não queremos mais ser enganados, nós queremos a palavra e queremos a presença dele, a nossa vida começou a transformar, a nossa vida começou a mudar. Nós começamos a amadurecer, irmãos, e não era qualquer enganador, charlatão que nos enganava. Nós passamos a ter um dom que Deus quer que todos tenham, é o discernimento de espírito. Então você tem que entender, irmãos, que nem todo lugar que está escrito Assembleia é Assembleia, que nem todo lugar que está escrito o nome de Deus, Deus está lá. Pode ser uma igreja que é formada de rebelião, onde Deus jamais estaria ali naquele lugar. E voltar, irmãos, para a palavra, voltar para a presença dele. Quem só vive de movimento para mudar de vida, pode perecer por muito tempo. Quem opta por movimento e não pela presença dele, pode perecer por muito tempo. Olha o paralítico que estava lá na beira do tanque. Quantos anos ele estava lá? Quantos anos? 38 anos, irmãos. E a vida dele não mudou com o movimento. Tem gente que está na igreja, irmãos, há 10 anos, mas por não valorizar a presença e não valorizar a palavra, deixa eu te dizer uma coisa, a vida dele nunca mudou e nem vai mudar. Ele só vem na quarta-feira aqui, porque sabe que quarta-feira tem revelação, tem transformação, tem cura também, tem libertação. Mas ele esquece de vir no domingo de manhã, que é a escola bíblica, porque a palavra também liberta, irmãos. E quando Deus quer transformar, quando Deus quer fazer um milagre, Ele não faz só na quarta, Ele faz no domingo, Ele faz no ciclo de oração de 8 às 9 da manhã. Quando Deus quer operar, irmão, Ele não escolhe dia nem hora, Ele não está limitado a um culto, Ele é Deus e faz o milagre na hora que Ele quer. Eu faço sim meus atos proféticos, eu faço sim os meus movimentos aqui, diante quando Deus ordena que eu faço, e graças a Deus, que Deus tem honrado todos. Eu fiz aqui o meio-dia com Deus, foram 3 dias, irmãos, de meio-dia a 1h. Foi muito forte, a igreja lotou mais do que os dias de culto, porque foi uma campanha desafiadora, é um ato profético, mas na direção de Deus. Mas nós não valorizamos mais isso, irmãos, do que a palavra de Deus. Nós não valorizamos mais isso do que a presença de Deus. O segredo nesta noite é você não depender só de movimento, mas dependa de Deus, dependa da presença dele. Quando o movimento falhar, quando o ato profético falhar, Deus não falha, Jesus não falha. Segundo, eu tenho que valorizar a presença. Irmãos, não tem como eu viver o sobrenatural se eu não aprender a valorizar a presença de Jesus. Vamos ver aqui no versículo 4. Porquanto um anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Ou seja, aquela multidão que estava naquela festa, quando Jesus chega na festa, ninguém percebeu a presença dele. E sabe o que é isso, irmãos? É que eles não valorizaram a presença de Jesus.
Se eu e você queremos viver um sobrenatural, queremos viver o sobrenatural, então diga comigo, eu tenho que valorizar. Não, me ajuda a pregar. Diga assim, eu tenho a presença de Jesus. Eles estavam tão focados no tanque, tão focados na água e no anjo, que eles não perceberam quando Jesus entrou naquela festa. Eu já vi igreja, irmãos, e quando o pastor fala, tem um anjo ali, e aquela coisa, mas dá copo de karatê, joga o banco pro alto, dá glória a Deus, fala língua estranha. Mas quando fala que Jesus está aqui, glória a Deus, aleluia. Anjo é bom, mas Jesus é muito mais. Eles estavam tão atentos à movimentação da água, eles estavam tão atentos à liturgia da cura, e eles estavam tão focados no movimento, que Jesus passa e eles nem percebem. Como eu vou viver o sobrenatural se Jesus está passando pela minha vida, está chegando diante de mim, e eu não estou percebendo? Às vezes Jesus, irmãos, Ele está vindo com a cura, Ele está vindo com a transformação, através da palavra de alguém, através de um versículo, através de um louvor, e você está esperando a revelação. Eis que te digo, meu servo, eis que... E um monte de língua estranha que você não vai entender nada, e vai dizer, é mistério, irmão, se é mistério, então por que vai falar? Deixa eu dizer uma coisa, Deus me usa na revelação, creio na revelação, mas Deus não anda falando toda hora com alguns vasos por aí, como eles falam, não. Aqui Deus me disse isso, aqui Deus me falou. Irmão, parece que Deus é propriedade exclusiva dele, que só fala com ele, só revela para ele, irmão. Muitas das coisas ali é a imaginação da cabeça. Enquanto eu e você não aprendermos a valorizar a presença de Jesus, irmãos, nós não vamos viver o sobrenatural. Jesus aqui nesta noite está te dizendo, olha, para de olhar para o problema, para de olhar para movimento, para de olhar para aquilo que não é a minha presença, e começa a prestar atenção em mim, começa a prestar atenção na minha palavra, começa a prestar atenção naquilo que eu estou falando aqui nesta noite. Ei, para de olhar, porque eu quero transformar, mudar, eu quero curar. Eles estavam tão focados no movimento, que eles não perceberam a presença de Jesus. Acho que isso é uma coisa que chateia muito a Jesus, irmãos. É ele estar num culto como esse aqui, e você não perceber a presença dele, você não sentir a presença dele. Ah, pastor, como que eu faço? Para de olhar para o movimento, para de olhar para essas coisas, para de estar focando nisso aí. Para de achar que Deus só vai falar contigo através da revelação ou da boca de um vaso. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus fala contigo na madrugada, Deus fala contigo através da palavra, Deus fala contigo através do louvor, Deus fala contigo através de um testemunho, Deus fala contigo através de uma criança, Deus fala contigo através de um papel que você acha no chão com um versículo bíblico, Deus fala contigo através da internet, Deus fala contigo na maioria das suas vezes através da pregação do evangelho, ao qual está sendo pregado aqui nesta noite. Deixa eu te dizer uma coisa, para de olhar para as coisas supérfluas e começa a se aprofundar na palavra. De uma multidão que ali estava, por que Jesus só curou um? Você viu aqui nesse episódio, irmãos? Uma multidão, que está dizendo o texto, de enfermo, coxo, paralítico. Por que Jesus curou um? Jesus só curou aquele porque eles não valorizaram a palavra dele. Jesus só curou aquele porque eles não valorizaram a presença dele. Enquanto nós valorizarmos mais o movimento do que a presença de Jesus, irmãos, pode ter certeza que você não vai viver o sobrenatural. Para eu ter a presença, eu tenho que valorizar, eu tenho que perceber a presença dele na minha vida e na minha casa. Não troque essa presença por nada neste mundo.
Não troque a Jesus, irmãos, por momento nenhum de alegria aqui na terra. Não troque Jesus por nada, nem por 5 minutos de prazer ou 10 minutos de prazer, porque depois você pode se arrepender, e quando a presença sai, você pode não ter força, irmãos, para recebê-la de volta. Quantas pessoas estavam firmes, com fogo ardente, irmãos, no coração e na vida deles, porque não valorizaram a presença, porque abriram mão da presença. Hoje eles querem, mas não conseguem. A maioria das pessoas que estão afastadas da presença de Deus, elas dizem: ó pastor, eu quero, mas eu não tenho força. Eu desejo, mas eu não consigo. Sabe por quê? Porque quando nós somos de Deus, Ele é o nosso Senhor. Mas quando saímos da presença dEle, quem comanda a nossa vida é o diabo. Ele tem legalidade, e o diabo amarra, ele escraviza, e jamais ele vai deixar você voltar para a presença dele. Se não for a misericórdia, muita oração, e não for a vontade de Deus, irmãos, muitos não conseguem voltar e morrem e vai para o inferno. Você tem que valorizar, você tem que buscar. Para você ter a presença, irmãos, você tem que entender que o tanque, a água, o anjo é menos importante do que a Jesus. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Eu não estou dizendo que Deus não cura e não faz destes lugares, faz até. Mas o mais importante, irmãos, do que anjo, água e tanque, festa e movimento, é a presença dEle. É Ele. Entenda isso. Tá, pastor, e quando eu adquirir a presença, o que pode me acontecer? Vou falar aqui. Quando eu adquirir a presença, olha só o que pode te acontecer. Primeiro, Jesus no meio de muitos, Ele vai te ver e vai te escolher. Não, você não entendeu não, irmãos. Quando você adquire e almeja a presença dEle, olha só, no meio de uma multidão, Ele te escolheu, Ele te viu. No meio da minha casa, irmãos, eu fui o primeiro a ser chamado por Deus. Ele me escolheu, me consagrou, e hoje eu estou aqui. No meio de muitos na tua família, no meio de muitos aí na terra, Deus te escolheu e te pôs como prioridade dEle, como particularidade dEle. Deixa eu te dizer uma coisa: a melhor coisa no mundo é ser escolhido por Deus. A melhor coisa no mundo é ser visto por Deus. Tem gente que está chamando a atenção do namorado, ou do ex-namorado, ou da ex-namorada, mas eu e você aqui nesta noite queremos que Jesus nos veja, nos dê atenção. Então nesta noite almeja e queira a presença dEle. Quando eu quero a presença e quando eu busco a presença, olha, no meio de uma multidão de doente, Jesus foi lá naquele homem que estava sendo injustiçado. Você está se sentindo injustiçado? É um privilégio, irmãos. Deus, no meio de muitos, te ver e te escolher para fazer essa obra maravilhosa. Eu fico vendo tantas pessoas que estão morrendo, irmãos, tiveram a chance de querer a presença, de ser visto por Jesus, mas não quiseram. E infelizmente tem um livre-arbítrio, e por isso eles escolheram aquela vida, e nós não podemos fazer nada, porque nós pregamos, ensinamos e falamos, mas nem Deus quer, irmão. A pessoa tem que querer. Não adianta Deus querer, não adianta o pastor querer, não adianta você querer, se a própria pessoa não quer. Ela tem que desejar, ela tem que querer. Uma coisa é você fazer a obra aqui querendo que o pastor te veja. Olha, o pastor, será que viu o que eu fiz? Será que o pastor sabe que eu dei aquela oferta gorda?
Será que o pastor viu o meu dízimo esse mês? Não, irmãos, mais do que o pastor e as pessoas, é Jesus. Irmãos, tem gente que dá oferta, tem gente que ajuda, mas fica aí fotografando, colocando nas redes sociais, falando para todo mundo. Irmãos, eu faço sim as minhas ações sociais, eu ajudo sim muitas pessoas, mas o que a minha mão direita faz, a esquerda não saiba. Deixa eu te dizer uma coisa: eu não quero ser aplaudido por homens, eu não quero ser assistido por homens, eu quero ser visto por Jesus. E o segredo, irmãos, aqui não é você ficar preocupado se as pessoas estão vendo ou deixando de ver o que você está fazendo, se é para Deus ou não, se o trabalho está beleza ou não, irmãos. Não. Aí você se desmotiva, às vezes quer parar porque a gente tem tanta coisa, e às vezes eu esqueço de dar um elogio e falar alguma coisa. Eu estou aqui trabalhando e o pastor não vê nada, parece que o pastor não me valoriza. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: você não está trabalhando para mim, eu não sou dono desta obra, você está trabalhando para Deus, o dono da obra é Ele. Então quem é que tem que ver os seus atos? Quem é que tem que enxergar? É Jesus. Mas eu não deixo de valorizar a minha liderança. Agora fizemos um almoço para toda a liderança, eu e minha esposa servimos a nossa liderança, dei um brinde para cada um da liderança. É o mínimo que eu posso fazer. Mas o maior milagre é Ele que vai te dar. Temos que entender que o dono da obra não é o pastor Adilson. O dono da obra do setor ferroviário não é o pastor presidente Massivon. É Jesus. O dono dessa obra é Jesus. Então quem recompensa é Ele. Quando você deseja a presença dEle, Ele vem ao seu encontro. Olha o que está dizendo no versículo 5. E ali estava um homem que havia 38 anos e se achava enfermo, e Jesus foi até ele. Quando você deseja, quando você quer a presença dele, irmãos, Ele vai a seu encontro. Quantas vezes você estava fraco, desanimado lá na sua casa? Você que está me assistindo, que pode estar fraco, desanimado, ei, Jesus está indo a seu encontro. Domingo que vem você pode estar aqui, irmãos, ouvindo uma palavra que vai mudar também a sua vida. Na quarta-feira, culto de libertação, você pode estar aqui. Deixa eu te dizer uma coisa: não se desmotive, porque nesta noite Jesus resolveu ir a seu encontro. Eu vejo em vários textos, sempre eram as pessoas que iam ao encontro de Jesus. Eles queriam um milagre e até onde Jesus estava. Eles queriam um milagre, a multidão perseguia Jesus. Mas aqui é diferente. Jesus vai até o homem. Tem hora que Jesus quebra o protocolo só para te ver abençoado. Tem hora que Ele quebra o protocolo só para mudar algo na sua vida. Tem hora que Ele quebra o natural só para transformar a sua casa. E eu vejo Jesus aqui nesta noite quebrando alguns protocolos para transformar, mudar, curar, libertar, levantar quem está caído. Assim diz o Senhor. Coisa linda quando uma pessoa que eu gosto vem ao meu encontro. Mas o mais lindo ainda é quando Jesus vem ao meu encontro. Quando Jesus vem ao nosso encontro, irmão, pode ter certeza que alguma coisa vai ser mudada. Quando Jesus vem ao nosso encontro, pode ter certeza que um milagre é certo. Quando Jesus vem ao nosso encontro, irmão, pode ter certeza que coisas sobrenaturais você vai viver, vai entender e vai conhecer. Assim diz o Senhor. Olha só o que acontece quando eu desejo a presença dEle. Jesus conhece o meu problema e quanto tempo eu venho sofrendo esse problema. Na maioria das vezes que vejo as pessoas que estão sofrendo, e elas estão
sem presença nenhuma e com as emoções totalmente fora e desequilibradas, essas pessoas costumam dizer que Deus não está vendo. Irmão, como que Deus não está vendo se Ele está em todos os lugares e em todos os tempos? Deus tudo vê. Você pode achar que esse problema que você está enfrentando já há algum tempo é porque Deus não está vendo. Deus está te vendo sim, irmãos. É que esse problema, às vezes, ele está servindo para te amadurecer, para fazer você crescer. Irmãos, não tem problema, não tem dificuldade, não tem luta que não é da permissão de Deus na vida de quem serve Ele e é fiel. Quem é fiel e serve Ele, está passando por adversidade, pode ter certeza, é permissão dEle. Às vezes tem pessoa que faz muita coisa errada e ela está passando por um problema porque ela mesma procurou aquele problema. Mas quem não procurou e não deve nada e está passando mesmo assim, é porque Deus permitiu. E se Ele permitiu, é porque Ele quer ver teu crescimento. Se Ele permitiu, é porque Ele quer que você tenha mais intimidade com Ele. Se Ele permitiu, é porque Ele quer ver a sua opinião junto dele. Ele quer ver se realmente você vai servir a Ele só quando Ele te abençoa, ou se vai servir a Ele também quando Ele te prova. Irmão, Abraão era chamado amigo de Deus. E lá no capítulo 25 diz assim: e Deus provou Abraão. Se Deus provou Abraão, que era amigo, que falava face a face, imagina eu, imagina você, que somos comedor de arroz e feijão, e a gente não tem a mesma intimidade que Abraão tinha. Por que Deus provou Abraão? Porque Deus queria ver se realmente Abraão servia a Ele em espírito e em verdade. Aqui, o versículo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo. Então, irmãos, para de dizer que Jesus não está vendo e não sabe do seu problema. Jesus sabe sim, é que Ele tem o momento certo e a hora exata de agir. Eu preguei aqui, acho que foi domingo passado. Quando Maria falou, acabou o vinho, aí Jesus disse, calma mulher, ainda não chegou a minha hora. Ou seja, eu tenho que entender que nem tudo é na hora que eu quero, nem tudo é como eu quero, é na hora de Deus, é do jeito de Deus. E às vezes, se você está passando por isso, é porque ainda não chegou a hora dele fazer, ainda não chegou a hora dele mudar, ainda não chegou a hora dele transformar. E eu acredito, irmãos, que a sua hora vai chegar. Eu tenho certeza, Henrique, que a sua hora vai chegar. Eu tenho certeza, Elka, que a sua hora vai chegar. Ei, você que está me assistindo, eu tenho certeza que a sua hora vai chegar. Jesus viu e sabia. Deixa eu te dizer, nunca mais abra a sua boca para dizer, Jesus não está me vendo, parece que me esqueceu. Ele não te esqueceu e Ele está te vendo. Ele sabe desta dor que você está passando há muitos anos. É que às vezes Ele não te aliviou dessa dor porque você não quer soltar. Às vezes Ele não te aliviou dessa dor porque você não quer perdoar. Terceiro, Jesus vem com a solução do problema. Quando eu quero a presença dele, irmão, olha, Jesus vem com a solução do problema. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você quer a presença dele, ele vem com a solução do problema. Olha só o versículo 6, ó. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, diz, quer ficação? Quer que eu resolva essa situação? Quer que eu opere um milagre? Quer que eu faça por você? Então você tem que desejar a presença, irmãos.
Só que quando Jesus aqui vai com a solução do problema, nós estamos tão decepcionados com a vida, com a situação e com as dificuldades, que a gente acaba não entendendo aquilo que Ele quer fazer e está fazendo na nossa vida. Olha só o que aconteceu. Quando Jesus oferece a solução do problema, e nós estamos perturbados, às vezes porque alguém não nos ajudou, decepcionados com alguém que falou mal da gente, decepcionados com alguém que poderia ter feito, mas não fez, decepcionados com aquele que poderia ter me ajudado, mas não me ajudou, me atrapalhou. E aí o coração fica tão cheio de amargura, tão cheio de problema, que quando Jesus fala: olha, eu cheguei hoje com a solução do problema, eu cheguei hoje para mudar a sua vida, para transformar a sua casa. Aí você fala: mas como é que o senhor vai fazer? Porque fulano de tal não quer me ajudar. Ah, como é que o senhor vai fazer? Porque ela poderia ter me ajudado, mas ela me atrapalhou. Não acontece, irmão. Jesus não quer saber se alguém te decepcionou. Jesus não quer saber se alguém não te ajudou, porque Ele vem com a solução do problema. Olha aqui, quando Jesus diz: quer ficar são? Olha o enfermo, ó. Senhor, não tem um homem nenhum que quando a água é agitada me coloca no tanque, mas quando eu ainda tenho pouca força e vou, outro entra antes de mim. Não é injusto? É o paralítico me arrastando aqui usando da pouca força, e eles não deixam eu ir. Jesus não perguntou, irmão, se as pessoas estavam sendo injustas com ele. Jesus perguntou: quer ser curado? Às vezes tem gente que está tão cheia de ódio no coração, cheio de mágoa no coração, que Jesus está oferecendo a solução do problema, e ele está ali, ó, cuspindo o veneno que lançaram nele. Irmão, não deixa esse veneno fazer efeito no teu coração, não. Nem tudo às vezes é do jeito que eu quero, nem tudo às vezes é do jeito que eu penso. Jesus nesta noite, Ele tem a solução do problema, mas enquanto você ficar remoendo o passado, enquanto você ficar lançando a culpa nos outros e não assumir a responsabilidade, Ele não vai mudar nada na sua vida. Irmãos, eu sou responsável pelos meus atos, eu sou responsável pelas minhas ações, eu sou responsável pelos meus resultados, e tudo que acontece é de responsabilidade minha e sua, porque nós somos reféns de nossas escolhas. Se você está sofrendo porque está sofrendo, foi você que escolheu sofrer, porque se você tivesse escolhido a escolha de Deus, você não estaria sofrendo desse jeito, porque o pensamento de Deus é melhor do que o nosso. O que Deus tem para nós é muito maior do que eu e você pedimos e pensamos. Pare de olhar para o problema e comece a olhar para a solução. Pare de olhar para as pessoas e comece a olhar para a solução. Pare de olhar para a injustiça política e comece a olhar para a solução. Eu estava tão envolvido no ambiente político e vendo aquele negócio, e STF, e aquela coisa, e a injustiça, e aquele negócio, eu estava para ficar doido, irmão. Sabe o que eu fiz? Política é política, eu vou resolver as coisas do reino, eu vou resolver as coisas do meu Deus, e eu agora, irmão, eu só penso nas coisas do alto. Que política vai para lá, que esses negócios vai para lá, o negócio meu é com Deus. Eu estou na terra, mas não sou da terra, irmão. Tenho que respeitar, respeito sim dentro da lei e dentro dos meus direitos, mas eu estou aqui para cumprir a missão. Eu estou aqui para fazer a obra que o meu Deus confiou que eu e você fizesse. Aí tem gente que diz que não prospera porque não teve chance, nasceu pobre. Silvio Santos era camelô, irmão. Hoje é um dos homens mais ricos do mundo. Ele não usou esse negócio de ser pobre para continuar contando a historinha dele. Para de olhar para o problema e começa a olhar para Jesus. Para de olhar para o problema e começa a olhar para a solução. Chegou o problema, chegou a dificuldade. Como é que eu vou fazer para sair dessa? É assim que nós temos que falar.
Não é ficar se vitimizando, não é ficar se lamentando. E agora esse problema vai me sucumbir. E agora eu vou morrer. E agora tudo acabou. Não, você tem que olhar para você, levantar a cabeça, respirar fundo e dizer: como é que eu vou sair dessa, meu Deus? Me dá uma luz, me dá uma direção que eu vou cumprir. Vai dizer que você não consegue, porque as pessoas não te ajudam. Jesus chegou com a solução. Se alguém não lhe deu uma chance de você prosperar, Jesus tem a solução para você prosperar. Quando as pessoas não te ajudar e falhar contigo, Jesus vem com a solução dos problemas. Quando Jesus vê que o povo está pensando neles e não no próximo, Jesus vai até o necessitado, injustiçado, e transforma a vida dele. Quando ele estava contando aqui que ninguém fazia por ele, é que Jesus viu que aquele povo era individualista. E a gente tem que parar de pensar só no eu, e começar a pensar no próximo. Tudo que tenho é para a glória de Deus. E tudo que estou conseguindo é para o reino de Deus. Como disse, não fico aqui contando quem eu ajudo, quem eu deixo de ajudar, mas sempre eu estou fazendo alguma coisa pelos mais necessitados. Sempre eu estou fazendo alguma coisa por aqueles que estão precisando. Porque Jesus nos ensinou isso. E Jesus disse: olha, levanta, toma a tua cama e anda. Quando aquele povo estava com individualismo, Jesus chegou com a solução: levanta, filho, pega essa cama e anda. E para a gente encerrar, por que Jesus mandou o homem levar a cama? Ele podia só mandar levantar da cama e ir embora, sim ou não? Sim ou não? Mas ele disse: pega a cama e... por dois motivos. Primeiro motivo que Jesus manda aquele homem carregar a cama: para outro não deitar e ficar naquela situação de calamidade que ele estava. Ele disse: olha, pega essa cama e leva, porque eu não quero o outro deitando nela. Eu vou dar aqui exemplo de casal. Eu gosto muito. Muitas vezes os casais, um está bem e o outro está. Um está bem e o outro está. Um está forte e o outro está fraco. E aí o que está forte começa a orar, começa a ajudar, começa a fazer aquele que está mal, aquele que está fraco. E aí o que está forte levanta o que está fraco ou o que está mal. Aí quando aquele que está mal se fortalece, aí o que estava forte fica fraco. Quando aquele que estava deitado na cama se levanta e anda, o que estava forte deita nela. Quantas vezes já vi isso? Aí Jesus disse assim, ó, para não ter o problema do outro deitar, pega a cama e carrega, cara. Segundo motivo: para servir de testemunho do que Deus fez na sua vida. É por isso que nós temos que carregar a cama. Quando as pessoas olharem para você nessa cama e dizer: olha, ele era paralítico, estava deitado. De alguma forma, Jesus fez um milagre e mudou a vida dele. Por que às vezes nós sofremos, irmãos? Por que às vezes nós perecemos? É porque às vezes, irmãos, Deus quer ser glorificado através desse sofrimento. Deus quer ser glorificado através desta luta. Quantas vezes eu vi pessoas que estavam com câncer, quase à beira da morte, e Jesus cura aquela pessoa, e aquela pessoa leva o testemunho para o resto da vida, e muitas vidas são edificadas. Os testemunhos servem para edificar outras vidas, irmãos. Creia! Às vezes Deus quer te usar na instrumentalidade de um testemunho.
E essa cama de sofrimento, essa cama que te trouxe transtorno, serviu para você ser uma pessoa melhor, e uma pessoa maior, e uma pregadora do Evangelho, um pregador do Evangelho. Antigamente eu estava deitado nesta cama, uma cama de paralisia, uma cama horrível, mas hoje eu carrego esta cama. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai colocar testemunho na tua boca, Ele vai solucionar problemas e você vai ter o que contar, você vai ter o que falar no reino dos céus. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus.